Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Aqui é o professor Tiago Meirinho trazendo mais uma aula da nossa geografia. E hoje nós vamos continuar falando de América. Dessa vez vamos falar dos Estados Unidos da América. Ele mesmo está aqui nessa imagem logo acima, né? Os Estados Unidos da América que ao redor do mundo é muitas vezes conhecido apenas como América, tá? Calma. Eu sei que tem alguns norte-americanos, estadunidenses, americanos ou como a gente quiser chamar, que acham, né, que usam esse termo americano como se eles fossem superiores ao resto da América. Mas é o nome do país e o país ele é conhecido como América. Os Estados Unidos da América, como a gente sabe, ele é o país que domina o mundo economicamente, geopoliticamente e militarmente. Hoje, pelo menos até o dia de hoje, os Estados Unidos têm todo esse protagonismo. O futuro vai ser assim? A China está batendo na porta. A economia chinesa já está chegando perto. A Rússia está voltando a se armar. A China está se armando mais ainda. Então esse tabuleiro geopolítico vai mudar muito para frente. Acredita-se que até 2050 a economia chinesa vai passar a dos Estados Unidos e vai ser a maior economia do mundo. Vamos ver como é que vai ser. O que é que eu vou contar para vocês hoje? A história de como esse país que foi colonizado pelos ingleses se tornou a potência que é e se tornou esse país expansionista e esse país dominador, tá? Então, primeiramente, os Estados Unidos da América, esse país que está aí no mapa, é o quarto maior país do mundo. Ele é composto por 50 estados e uma coisa muito importante, gente, ele é um exemplo quando a gente fala sobre federação. Os Estados Unidos ele tem uma política federativa. O que é isso, gente? É parecida com a do Brasil, só que é mais aprofundada, tá? Federação são os estados. Então, nós vivemos na federação, né, que é um estado de Pernambuco. E cada federação, numa república federativa, como é o caso do Brasil, ela tem uma certa liberdade. Então, no Brasil, por exemplo, as federações ela têm liberdades para gerir os recursos estaduais, para gerir os seus municípios, para gerir a sua região. Nos Estados Unidos, essa liberdade ela é ainda maior. Por quê? Porque existem leis que são estaduais. Cada estado vai olhar uma lei de uma maneira diferente. É por isso que vocês estão assistindo TV e falam assim, esse estado pode portar arma, esse estado não pode, esse estado tem pena de morte, esse estado tem prisão perpétua, esse estado pode fazer isso, fazer aquilo, porque cada estado ele vai ter sua lei própria e ela é acima da lei federal. Então tem leis que o que vale é a lei estadual, gente. Nesse momento, nós estamos vivendo, inclusive, um momento muito conturbado nos Estados Unidos por conta da agressão policial e da morte do George Floyd. Todo mundo aí deve estar vendo na TV, que foi um negro que sofreu violência policial e acabou morrendo nessa atitude. E Donald Trump, inclusive, apareceu na TV prometendo fazer isso e aquilo, mas ele não pode, porque cada polícia ela tem o seu regimento, a sua autonomia, a sua separação. Então, os Estados Unidos ele tem essa política bastante regional, bastante localizada, onde o poder federal vai unir tudo, mas é preciso, né, que cada estado também esteja nesse sentido. Tá? Então, são 50 estados. Muita gente presta atenção nas fronteiras dos Estados Unidos, tá? Muitos países aqui, como a gente vai ver, a história de exploração deles faz com que eles tenham essas fronteiras retilíneas, né? Principalmente, e também aqui, ó, essa fronteira com o México, ela é bastante retilínea. Isso a gente vai ver justamente agora no próximo slide, que é a história da expansão dos Estados Unidos, tá? Como é que os Estados Unidos se tornou esse país? Os Estados Unidos, inicialmente, era apenas essas 13 colônias a leste, tá? Aqui eram as colônias lá da Inglaterra. Professor, aquela história de colônia de povoamento. Em parte, tá? As colônias do norte, elas eram de povoamento e as colônias do sul, elas eram de exploração, assim como o Brasil. Inclusive tinha a famosa plantation, com mão de obra escrava, com latifúndios e com a monocultura, no caso lá dos Estados Unidos, do
algodão, tá? Inclusive, há aquela guerra civil entre as colônias do Norte e a colônia do Sul para banir a escravidão dos Estados Unidos. A vitória foi dos colônios do Norte e aí a gente tem posteriormente a união das 13 colônias e a independência da Grã-Bretanha. Quando os Estados Unidos fica independente, se torna independente, ele faz sua primeira expansão, adquirindo terras ao norte e ao oeste, negociadas com tomadas e negociadas, né, tomadas ali naquela independência, e no acordo de paz essas terras ficaram para os Estados Unidos, tá? A terceira expansão dos Estados Unidos foi adquirir o estado da Louisiana da França, tá? Esse nome Louisiana tem a ver com o rei Luís, tá? Então, a Louisiana, que era toda essa terra, que na verdade foi uma compra no seguinte: a França sabia que não tinha como manter essas terras, então vendeu logo, que é melhor vender barato do que ser tomada por nada. Então ela vendeu para os Estados Unidos e os Estados Unidos fez aqui uma grande expansão para o oeste, isso em 1803, né? Em 1818 você tem aqui outro tratado, né, um tratado com a Grã-Bretanha, que vai fazer mais uma possessão. A Flórida ela é comprada da Espanha em 1819. Depois veio essa sexta expansão aqui ao norte, perto do Canadá, que foi mais uma negociação, aí mais um tratado com a Grã-Bretanha. E aqui vem a parte, né? E a última questão aqui do tratado também com a Grã-Bretanha, que veio o estado do Oregon, aqui no noroeste dos Estados Unidos. E, gente, eu queria chamar a atenção para o caso 7, o caso 9 e o caso 10. Por quê? O México, até um certo tempo, ele chegava justamente até aqui, ó, gente. O México tinha o Texas, o Novo México e a Califórnia. Tudo isso aqui pertencia ao México. E os Estados Unidos, ele começa essa expansão pro oeste porque ele começa a ter rumores que aqui tem ouro, né? Então, primeira coisa que a gente tem que chamar a atenção dessa expansão. Essa expansão para o oeste, ela vai começar a expulsar e a dizimar as tribos indígenas americanas, assim como a gente teve aqui no Brasil. E essa expansão para o oeste, a primeira coisa que aconteceu aqui foi a ocupação do estado do Texas. Na verdade, esse nome Texas é com a pronúncia em espanhol de terranos, né? Então, os terranos, né? O terras era as terras que eram do México, que os Estados Unidos vão começar a ocupar. E aí você tem a criação das leis de terras norte-americanas. O que é isso, gente? A lei de terras, ela diz que como é que eles fizeram para se expandir? Os Estados Unidos não tinha tanta gente, não tinha tanta capacidade de investir capital do Estado nessa expansão. Então, o que ela fez? Incentivou os colonos americanos, incentivou os norte-americanos a se expandirem para o oeste com a lei de terras. Você tinha direito de ganhar a posse de até 160 acres de terra, que é uma medida de terra parecida com hectares, maior do que hectares, na verdade, se você permanecesse nessa terra por até 5 anos. Ou seja, a posse nos Estados Unidos ela é diferente da posse no Brasil. O Brasil foi colonizado por Portugal, que é um país extremamente cartorial. Então, no Brasil, a nossa posse ela vem de um documento. Então, se a gente tiver um documento dizendo que o terreno é seu, o terreno é seu. Se tiver um documento dizendo que a casa é sua. Nos Estados Unidos, está muito mais ligado com o uso do que com a posse de fato do que com um documento. Então, se você tem uma família que vive numa terra há vários anos, ele vai ter um direito à posse muito maior do que aquele que tem um documento e nunca ocupa, nunca fez nada. Isso é uma lógica muito forte nos Estados Unidos e começa com essa expansão para o oeste. Sabe que é outra coisa famosa dos norte-americanos que começa aqui? A questão da posse de armamentos. Como é que os Estados Unidos faziam para proteger essas pessoas que iam para o oeste? Não tinha como. Você não tem tanta gente. Então, a famosa segunda emenda à Constituição garantia aos cidadãos norte-americanos o poder da legítima defesa, inclusive da legítima defesa contra o próprio Estado norte-americano. Então, é assegurado a todo cidadão norte-americano na Constituição, por isso que é tão complicado de mudar essa lei, gente, que eles podem portar armas, formar milícias, que seriam grupamentos de pessoas, como se fossem exércitos paralelos, para garantir proteção própria ou até proteção contra o Estado. Isso é garantido pela Constituição norte-americana. É por isso que eles têm uma reação tão forte com as armas, especialmente no estado
do Texas. Depois nós tivemos as guerras contra o México, que transitaram aí na posse da Califórnia e do Novo México. Então os Estados Unidos virou esse país de dois continentes, do Oceano Atlântico até o Oceano Pacífico. E quando ele chega no Oceano Pacífico, ele começa uma nova expansão. Uma para o noroeste, adquirindo o estado do Alasca, comprado da Rússia, e uma que é o Havaí, que foi anexado após uma guerra contra o Japão pelo domínio ali do Pacífico, que foi o último dos 50 estados a ingressar nos Estados Unidos. Após essa unificação, os Estados Unidos ele se destaca muito por fatores naturais. Então, é encontrado muito ouro nos Estados Unidos, posteriormente encontrado petróleo. Os Estados Unidos ele começa a se industrializar e, como todo bom país industrializado no século XIX, ele quer criar o seu império. E para onde é que ele olha? Para a própria América. Então surge a partir de 1920 a doutrina Monroe, que futuramente vai ainda culminar no chamado Big Stick, ou o grande porrete, né, como está ilustrado aí nessa charge. O que é isso? Gente, a doutrina Monroe é aquela que vai falar América para os americanos. Ela tem dois recados bem claros. Um é para os europeus, para dizer assim, ó, vaza daqui, sai da América, que agora quem resolve a bronca aqui sou eu. Então, ele se impõe economicamente, se impõe politicamente e militarmente para dizer assim, quem vai dominar a América são os americanos, mas não é qualquer americano. Somos nós, os Estados Unidos da América. E a política do Big Stick é uma política de intervenção direta nos conflitos e nas questões da nossa América. Tanto a América do Norte, como a América Central, como a América do Sul. Junto com isso, tem o famoso Destino Manifesto, que é um texto publicado pelos puritanos que, teoricamente, diriam que o povo norte-americano era o povo escolhido por Deus para dominar o mundo. É por isso que os Estados Unidos têm essa política tão forte até hoje de ser expansionista, de tentar dominar outros países, de tentar intervir em outros países. Então, vai aqui uma sugestão de leitura complementar para todos vocês. Pesquisem sobre doutrina Monroe, política do Big Stick e sobre o Destino Manifesto. O Destino Manifesto é muito importante para a gente entender esse comportamento dominante dos Estados Unidos, tá certo? Gente, um beijão enorme para vocês, bom São João para todo mundo, fiquem em casa, se cuidem e até a próxima aula, gente. Tchau!